Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje pra gente continuar nosso papo sobre a civilização romana. Lembrando que no vídeo passado a gente falou um pouco sobre as origens e o período da monarquia. Hoje vamos falar sobre o momento da república, este período da história de Roma que vai de 509 até o ano 27 a.C., e que marca um profundo processo de transformação, em especial o momento da grande expansão territorial e o início da formação dos grandes domínios de Roma. Então este momento nasce em especial pela tomada e o controle do poder, em especial pelos patrícios, o principal grupo social, que tinha os grandes privilégios, poderes políticos e econômicos de Roma, que acabam surgindo e consolidando-se no poder nesse momento através da instituição do Senado, que lá no período da monarquia era apenas uma assembleia que contribuía para a administração pública da monarquia romana. E agora, durante o período da república, esta passa a ser uma das principais instituições políticas nesse momento. Mas a república também é marcada em Roma por um grande avanço e uma expressiva participação política, em especial pela conquista de espaço político pelos plebeus durante esses momentos com as grandes transformações. Então fica aí, vem comigo para entender um pouquinho melhor desta república. Então, quando mudamos de uma monarquia para uma república em 509, a grande mudança que acontece na República Romana a partir de 509 é na sua estrutura política. Então, até então, nós tínhamos uma monarquia com um rei que era o grande detentor das decisões e que tinha ajuda, em especial do Senado, para tomar as suas decisões. Então, já que houve uma tentativa de consolidação e concentração de poder, com Tarquínio, que foi o último rei da monarquia romana, o Senado então agora buscou estruturar um sistema político que visava, em especial, ampliar as decisões políticas para um conjunto maior, de sujeitos, de indivíduos que pudessem participar dessas decisões. Então, o Senado continua sendo uma instituição extremamente fundamental e torna essa instituição mais importante, mas outros cargos políticos são criados durante esse momento. Então, no lugar do rei, no período da república, quem passa a governar Roma são os cônsules, São os, dentro de um grupo de magistrados, este cargo dos cônsules que vão ser ocupado por dois sujeitos, que vai substituir este rei, vão ocupar e tomar as decisões políticas. Junto com os cônsules, então, outras funções administrativas passam a ganhar também responsáveis. Então, junto nesse conjunto dos magistrados que compõem a estrutura política do período da República Romana estão os cônsules, que exercem aquilo que podemos chamar de poder executivo de Roma, junto com eles os pretores, que eram os responsáveis por aplicarem e controlarem a justiça, junto também então os questores, responsáveis pela administração econômica do império, os censores, que faziam um papel fundamental, que eram responsáveis pela contagem e classificação da população. Então eles acabavam fazendo um papel importante justamente pela destinação dos recursos de Roma e aonde deveriam ser alocados esses recursos econômicos. Também temos os magistrados chamados de edes, que eram responsáveis pelas obras públicas, uma espécie de cuidadores da conservação das cidades romanas, Em alguns momentos nós também temos a figura dos ditadores. Então, quando Roma passava por grandes crises políticas ou militares, então os cargos de cônsul eram ocupados apenas por um magistrado, um cônsul, que acabava tendo aí um cargo de 6 meses, podendo ser prorrogado para mais 6 meses, para enfim tentar solucionar os grandes problemas, seja aí catástrofes sociais, sejam questões militares de Roma, E entre os magistrados também vamos ter o pontífice máximo, que era o sumo sacerdote.
o chefe da religião ou que era responsável por organizar a religião. Então esses magistrados montavam e formavam o corpo administrativo da República Romana. Mas a principal instituição de Roma passa e continua sendo o Senado. Só que temos um detalhe sobre o Senado romano. O Senado, na teoria, ela era para ser apenas uma assembleia consultiva dos magistrados. Então, quando os magistrados tivessem alguma decisão importante, eles deveriam procurar o Senado para ouvir a opinião desses senadores, já que o Senado é formado pelas pessoas mais velhas, mais experientes. Mas, como o Senado era formado pelos patrícios, homens mais influentes, ricos, grandes proprietários de terra de Roma, a opinião do Senado geralmente era levada em consideração nas decisões políticas, militares, econômicas, enfim. Então, na prática, o Senado acaba sendo o órgão que governa Roma. Então, os interesses do Senado acabam influenciando diretamente em todas as decisões políticas de Roma, né? Outro órgão que a República Romana vai constituir são as assembleias. E aí as assembleias eram divididas em 3 categorias: a assembleia centurial, a assembleia curial e a assembleia tribal. Uma vinha das forças, né, das tribos, dos grupos culturais de Roma, uma da religião e outra do exército, né? Então esses grupos sociais também tinham uma participação política durante, né, as decisões políticas do Império, né, da República Romana, né, nesse contexto político, né? Durante o período da República, nós temos um momento extremamente importante da história de Roma, que é o início das guerras de expansão. Então, uma das grandes características da história da Roma antiga, da civilização romana, é justamente a sua força militar, sua tradição militar, o seu exército, que é uma das grandes marcas e um dos pontos mais importantes da história de Roma. Mas a República Romana, a cidade de Roma, né, de uma cidade que construiu um exército, em especial para se defender do ataque, né, de vários povos ali que viviam e que eram vizinhos da cidade de Roma na Península Itálica, acaba se transformando, ou esta defesa acaba contribuindo para a formação e o fortalecimento de um exército que vai se tornar um dos mais poderosos da história. E aí, de um exército que passou de defesa para ataque, passa a realizar campanhas militares extremamente vitoriosas que vão ampliando pouco a pouco o tamanho dos seus domínios e construindo também uma cultura aonde estes domínios, esses ataques, né, esses saques acabam se transformando numa das grandes fontes de renda do Império Romano e fortalecendo esta civilização, esse povo, essa cultura e a formação desse vasto território, até que Roma domina e consolida seu domínio, tanto na Península Itálica, depois com as guerras púnicas, lá entre 264 e 146, Roma domina completamente o mar, né, Mediterrâneo e todo o comércio nessa região, fortalecendo ainda mais, né, suas trocas comerciais, suas atividades econômicas, o que faz com que Roma consolide-se como uma grande potência econômica e também militar desse momento. Então, cada vez mais que Roma ia expandindo, também ia se fortalecendo economicamente, politicamente, militarmente e exercendo este domínio sobre os povos conquistados nesse sentido. Esses domínios também garantiam uma riqueza absurdamente grande para Roma, o que transformou Roma em uma civilização extremamente rica e poderosa. Mas ao mesmo tempo, essas guerras de expansão produziam um efeito colateral, né? Ao mesmo tempo que Roma se transformava em uma civilização cada vez mais rica, ela também produzia cada vez mais pobreza, porque a desigualdade aumentava. Já que ao longo da história romana, quem tinha privilégios, direitos políticos e acesso às decisões eram os patrícios, os plebeus acabavam ficando sem usufruir destas conquistas e destas riquezas, o que fez com que ao longo do período da expansão romana, né, os patrícios fossem se tornando cada vez mais ricos, mais donos de terra, e os plebeus fossem perdendo esta capacidade de competição, fossem vivendo a pobreza, o desemprego e a miséria
que Roma ia produzindo de acordo com as guerras de conquista. Lembrando também que uma prática muito comum e que as guerras de conquista vão consolidar uma característica importante da economia romana, que é o uso da mão de obra escrava. Então a base da economia romana é a utilização da mão de obra escrava, né? Os escravos em Roma basicamente vinham por essas guerras de conquista. Então, quanto mais Roma conquistava espaço, quanto mais Roma conquistava territórios, mais escravo ela fornecia para a sociedade e mais a mão de obra era substituída, né? No lugar dos plebeus eram substituídos por escravos de guerra das conquistas. Então esses plebeus iam perdendo seus empregos e iam formando uma grande massa da população desempregada e miserável que vai exercer em vários momentos da história, tanto da República e depois do Império, pressões sociais, problemas e tensões que vão provocar algumas grandes transformações ao longo da história, né, de Roma. E uma das principais transformações que estas tensões sociais produzidas pela pobreza de Roma são as conquistas políticas e sociais. Num determinado momento, a partir de que Roma começa essas guerras de conquista, os plebeus começam a se dar conta de que eles eram os grandes responsáveis por fazer basicamente todas as atividades de trabalho, produção de alimento, lutar no exército. Eram basicamente os responsáveis por pagar os impostos, né? Mas quando se falava dos direitos políticos, eles eram excluídos. Então, lá mais ou menos em 451, 450, no século V a.C., os plebeus então decidem se organizar, né, e cobrar pela participação política, pela ampliação e o seu direito também de participar das decisões políticas, né? E a partir daí, então, eles organizam-se, né, decidem então fundar e fugir das cidades, já que não são atendidos num primeiro momento. Então ameaçam os patrícios de formar, né, chegam até a sair da cidade para uma montanha próxima a Roma, Monte Sagrado, quando os patrícios se dão conta de que os plebeus exerciam uma função e uma atividade extremamente importante. Então, a partir daí, decidem negociar direitos políticos com os patrícios. Então, a partir desse momento, patrícios e plebeus começam a chegar em alguns acordos que acabam conquistando e consolidando alguns direitos políticos para os plebeus. A primeira grande conquista é em 451, quando eles conquistam a Lei das 12 Tábuas. As leis agora em Roma passam a ser publicadas, isso que vai fazer com que os patrícios agora passem a saber quais são os seus direitos dentro da sociedade romana, né? Em 445, a Lei da Calunéia, que possibilita, né, a partir de agora o casamento entre patrícios e plebeus. Em 400, os plebeus conquistam o direito de ter o tribuno da plebe, eleger um senador, né, eleger, né, cargos também para o Senado romano. Então, a partir deste momento, os plebeus conseguem fazer e ter conquistas políticas que vai dando acesso e vai possibilitando eles mudar e melhorar alguns aspectos, mesmo sendo que as lutas sociais, devido a esta pobreza, essa miséria que a população plebeia em Roma sofria, ainda não vai chegar a um consenso e a gente vai resolver esses problemas. Mas essa participação política vai ser importante ao longo da história de Roma, né? Porque vai dar mais acesso ou vai buscar em vários momentos diminuir as tensões sociais e melhorar a condição de vida dos plebeus graças a esta participação que eles vão ter em Roma, né? A participação política, né? Não tem forças ainda para aprovar, né, leis ou regras, mas eles têm ainda, a partir de agora, poder para barrar algumas medidas e algumas leis que favoreciam em certa medida, tá, o interesse dos patrícios nesse momento. Então, a partir daqui, nós temos algumas mudanças. E é justamente estas tensões sociais, tá, esta pobreza, essa desigualdade que vai aumentar as tensões e os problemas sociais que vai acabar fazendo com que a República comece a entrar em crise, próximo àquilo que nós conhecemos como a era cristã, e vai fazer com que estas tensões sociais aumentem também as disputas de poder entre os grandes generais e leve então o fim, né, desta república e o início do império lá no ano 27 antes de Cristo, né, liderado pelo Otávio, mas isso é um tema para um próximo vídeo,
né? Então fica ligado aí, deixa sua curtida e segue o canal.